Felicast. Boa tarde, galera. Estamos começando mais um Felicast. Estou aqui com minha parceira Camille. Oi, gente. Estamos aqui com duas entrevistadas que são nossas convidadas para o dia de hoje. Se apresentem, galera. Eu sou Xislene Rosa Ramos, estou conselheira tutelar no município de Balneário Pissarras há 7 anos e faço parte, então, da rede de proteção do nosso município. Meu nome é Vitória Francisco Vicente, eu sou presidente do Grêmio Estudantil da Felicidade. E hoje vamos abordar um tema muito importante, que é sobre o Maio Laranja. O que é que vocês gostariam de complementar, assim, falar sobre o que seria mesmo o Maio Laranja? O Maio Laranja é um mês de combate à prevenção, né, referente à exploração e o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes. Então é um mês, né, que o Brasil inteiro, né, adere a essa campanha para que a gente venha assim, né, se movimentar, para que a gente possa se posicionar e que as nossas crianças venham estar protegidas, né? O que é que você acha? O que é que você tem a dizer sobre o Maio Laranja, então? Eu acho que é um mês muito importante para os adultos mesmo ter uma opinião formada sobre isso, tentar ter mais a proximidade do seu filho ou mesmo do seu primo, qualquer adolescente que estiver na sua família, para quando isso acontecer, ou se acontecer, né, ter uma segurança ali, o adolescente poder conversar e falar com aquele adulto, para ter mais segurança. Então seria um mês de prevenção pra gente saber o que fazer nesses casos, saber se prevenir com esse tipo de assuntos e tal. Sim, só para dar um pouquinho mais, acho que saber um pouco mais seria O negócio que vocês acham sobre, é uma coisa que a gente teve que conversar, as formas de abuso também, né? É uma coisa que acontece em muitas pessoas, acontece isso, que as pessoas são abusadas e não sabem como se defender, não sabem como falar para os outros. O que é que vocês diriam sobre isso? Então, o abuso, né, ele acontece muito, né, muito mais do que a gente imagina. O abuso, ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, raça, né? A gente não pode dizer assim, não, é o A, é o B, ou é o C. Agora, uma coisa sim, a gente pode trazer como índice, né? Um dos maiores índices de abuso acontece com uma pessoa muito próxima. E muitas das vezes até mesmo dentro do próprio lar, né? Então, às vezes, aquela pessoa que era para garantir a proteção daquela criança é onde que acaba acontecendo o abuso e sendo o violentador, né? Então, assim, a criança hoje, o adolescente, né? Que o adolescente, ele também sofre, também passa por situações de violência. Ele precisa estar esclarecido, né? A criança e o adolescente, ele precisa saber diferenciar o que é um carinho do que é um abuso, né? Do que é um ato ali que não condiz, né? A criança e o adolescente, ele precisa ser respeitado no seu corpo, né? Nas suas vontades. Então precisa sim existir o respeito, né? E a proteção junto. E quem que vai garantir essa proteção, né? É a pessoa responsável por ele, né? Toda criança e todo adolescente tem um responsável, né? Então é aonde que precisa ser responsável, precisa protegê-lo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que no artigo 4, que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, em primeiro lugar, é a família que precisa proteger essa criança e esse adolescente, né? E em segundo entra, sim, a sociedade, que a sociedade ajuda, sim, fazendo as denúncias, né? Em caso de suspeita, em caso de verificação de alguma coisa, faz a denúncia. E entra o Estado, né? O Estado, muitas das vezes, aplica uma medida de proteção, como o Conselho Tutelar ou outras portas também, né? Que pode ser feito a denúncia. Existe hoje um canal de denúncia, que é o Disque 100, que é um canal usado em todo nacional, né? O Disque 100, ele vai, tanto a denúncia ela vai para o Conselho Tutelar, quanto para a delegacia. E tem algum outro jeito de denunciar? Sim, né? Vamos supor, você estuda nessa escola. Nessa própria escola, você pode encontrar um adulto, né, que você confie, um adulto de referência, pode chegar nele, pode falar, né? Porque dentro do município hoje de Balneário Pissarras existe um protocolo de crianças
vítimas ou testemunhas de violência. Então, a escola hoje ela está preparada, ela precisa estar, né? E eu acredito que ela esteja preparada para lidar com esses tipos de situações, né? Uma vez que a criança faz uma revelação que está passando por algum tipo de violência, precisa ser feitos os encaminhamentos necessários. Um deles é comunicado ao conselho tutelar. A família precisa estar também ciente, né? Então, aquela criança ela precisa se sentir protegida. E é dever da escola denunciar, né? Precisa, essa denúncia. Hoje, assim, é lei, né? Se um professor ou alguém que trabalha ali com uma criança, se ele não denunciar, é crime. Ele pode responder criminalmente se ele não denunciar algo assim, uma violência, algo que a criança tenha passado, ele tenha chegado até o conhecimento dele, ele precisa sim fazer essa denúncia. É que tem uma interferência, se você olhar. Se a pessoa não falar, ela está sendo cúmplice da outra de qualquer forma, né? Porque se ela não falar, a pessoa não vai acabar sabendo, não vai haver consequências e tal. Um negócio interessante acontece muito assim nas escolas e as pessoas falarem para professores de confiança. Mas esse pode ser um problema porque muita gente não confia em ninguém. Aí, tipo, os professores normalmente, como posso dizer? Acho que me perdi agora. É que os professores não têm como, tipo assim, ter atenção só naquele aluno. Isso. Mas claro que ele vai percebendo os sinais, assim, e até chamar pra conversar tudo. Isso. Porque assim, tanto a criança, ela vai dar sinais que algo não está legal, né? Quanto o adolescente, né? A criança, às vezes, ela retorna a fazer hábitos, vamos supor assim, um pequenininho, né? Que ele já tinha parado de fazer xixi, ele já tinha largado a chupeta, ele já sabe. Então, assim, ele retorna, ele regride, né? Fazer. E ele demonstra, às vezes, perde o apetite, ele perde o sono. Isso pequenininho, né? Os adolescentes, às vezes, eles não querem falar, mas eles acabam se mutilando, acabam se escondendo, se fechando, né? Então, se tem um adulto ali perto dele, próximo, que tem esse olhar, né? Ele vai perceber que algo não está legal, né? E aquele adolescente ou aquela criança, ele precisa falar, ele precisa de uma ajuda. Hoje existe também no nosso município a escuta especializada, né? A escuta especializada são com profissionais, tá? Que eles foram preparados também para escutar essa criança e esse adolescente. Ô, Vitória, uma coisa também, e a gente tá falando sobre esse negócio de denúncia, professor, o que o Grêmio tá fazendo em questão desse projeto para conscientizar as pessoas? A gente foi numa palestra que teve aqui em Balneário Pissarras, o Grêmio Estudantil foi nisso, e a gente voltou com muita esperança de falar com os alunos e os professores. A gente chegou na escola já passando nas salas de aulas, já falando um pouco ali com eles, né? E sempre a gente tenta botar um pouco de conforto nos alunos, porque se os adultos mesmo se posicionar e botar conforto na criança ou no adolescente, eles vão se sentir confortáveis de falar com o adulto, né? Eles sempre vão estar fazendo palestra aqui na escola sobre isso, porque a pessoa vai se sentir confortável e vai se sentir segura. Ah, sim, é um modo das pessoas perceberem, né? Porque você não vai falar para alguém que você não confia, é um modo dos professores de ganhar a confiança dos alunos. Tanto que é um caso que as pessoas não gostam de falar, não gostam mesmo. Se uma pessoa sofre abuso, ela vai falar para alguém que ela confia muito. E é triste ver que isso acontece nos lares, né? Como você pode ver o que você mesmo disse, que acontece muito nas famílias. E é um lugar muito mais difícil de saber. Vamos supor, se um tio de uma pessoa abusa ela não vai ter coragem de falar pro pai dela, porque é um familiar, pode ser o irmão dele. É uma coisa que pega muito, as pessoas têm medo de falar sobre esses assuntos, principalmente quando é da família. Ou às vezes o adulto que abusou da criança até ameaça, né? Tipo assim, se você contar pro seu pai tal, vai acontecer. Sim, isso mesmo. Ou às vezes o adolescente ou a criança passa por mentiroso, né? Porque fala que tá inventando, que é criança. Por isso tem que ter um conforto mesmo na escola, que é uma segunda casa, querendo ou não, né? Sim, se sentir protegida, né? A criança, o adolescente, ele tem que se sentir acolhido, né? Ele tem que se sentir respeitado, que a voz dele, né, tenha... hoje, né, antigamente era difícil, era mais difícil, né? O pessoal não dava tanto ouvido ao que uma criança ou que um adulto falava, né? Mas hoje não, hoje vocês têm voz, né? E que legal vocês estarem fazendo, né, esse trabalho, é muito bacana, porque vocês estão ajudando quantos adolescentes, né? Talvez que tenham vontade de falar, mas tem medo, não sabe de que forma. Desculpa interromper, eu acho que eu queria falar também que na maioria das vezes essas ameaças elas são falsas, né? Então a criança que está com medo de denunciar porque o cara
falou que ia matar alguém, não tem que perder a coragem, né? Tem que denunciar mesmo assim, porque a polícia vai proteger a família. Exatamente, ele não vai ter esse tempo de fazer isso. Vamos supor, aconteceu um caso de abuso, o tio vai ameaçar, vou fazer tal coisa com sua família, o tio ou uma pessoa que fez o abuso. Se você denunciar ela não vai ter nem como fazer isso, ela não vai nem saber primeiramente, porque não é revelado. Se a pessoa sabe, não vai saber, foi ela que denunciou, não vai saber. Isso é uma coisa que pega muito também. E pelo que eu estudei nas formações e tudo, ela já é tirada desse convívio no mesmo momento, né, a criança? Então, assim, agora existe a lei Henri Borel. Antigamente, sempre, né, no caso de suspeita ou violação de direitos, era retirado ali naquele momento a criança. Agora, depois da lei Henri Borel, é retirado o agressor de dentro do lar, né? Porque você pensa, uma criança, né, além dela já ter passado por uma situação difícil, né, ainda ela ter que sair ela de dentro da casa. Então, assim, porque assim, apesar de a gente ter ótimos profissionais dentro de uma instituição de acolhimento, mas é uma instituição de acolhimento, não é o lar dela, não é a casa dela, né? Então, assim, hoje as leis, elas vieram para ajudar a criança, porque é uma outra violação de direito, né? Eu retirar ela de dentro da casa dela também é uma outra violação. E também pode criar um pensamento negativo na criança, se você pensar, porque, olha, vamos supor que aconteceu isso, ela foi pro abrigo. Ela vai falar, eu falei e agora eu tô longe da minha família, não consigo ver meus pais, então, isso, e daí, então pensando nisso, que se tem alguém ali protetivo dentro daquele lar, então a criança continua dentro daquela casa, né? E é feito, então, como medida de proteção, é pedido o afastamento desse suposto agressor até que tudo seja esclarecido. Até porque já não é fácil sofrer o abuso, ainda mais retirado dentro da própria casa, daí piora tudo, né? Isso. O caso do Henri Borel, inclusive, esse mês está tendo o julgamento, né? De todo o caso. E é importante os adultos que estão ao redor ficarem atentos aos sinais. Por exemplo, ele não gostava de ir para casa da mãe porque ele não gostava do padrasto. E o pessoal achava que era só porque não gostava, assim, né? Mas ele sofria essa tortura todo final de semana que ele ia. Ele sofria lá e ele falava, ele não queria ir, mesmo assim as pessoas levavam, né? O pai, mesmo contra a vontade, era obrigado a deixar também por causa da guarda compartilhada. Os adultos acham que as crianças não querem ir, tipo assim, porque a minha mãe e meu pai se separaram e ele basicamente fez meu pai e minha mãe se separarem. Às vezes eu acho que isso que a criança tem um pensamento. Hoje eu acho assim, o esclarecimento é tudo. Desde pequenininho, que nem eu volto a falar, desde pequenininho, desde que a criança é pequenininha, ela precisa saber diferenciar o que é um carinho do que é um abuso, né? Do que é um toque indesejado. Então, assim, ela tem que saber, né? Até tem o farol do toque, não sei se vocês já viram, que dá para trabalhar na educação infantil, bem legal. Porque a criança, ela precisa saber até onde, né? Alguém pode tocar nela. Então o esclarecimento é tudo, e ela precisa saber o que vai acontecer. Não tem como uma conselheira tutelar, eu chegar numa criança, não tem como a gente mentir para a criança, dizer assim, não, você vai contar para mim, eu não vou contar para ninguém. Não é assim. Você vai contar para mim e eu vou lhe proteger. Nós vamos aplicar uma medida de proteção, mas se aconteceu, isso é crime, precisa ser denunciado, né? E se a pessoa fez mesmo, precisa estar presa, né? Tanto que, muita gente não fala por isso mesmo. Ou até a gente tem, vamos supor, se é alguém próximo, a pessoa não quer denunciar porque é alguém próximo dela, vai prender um parente. Aí vamos supor, um parente, vou voltar ao aspecto do tio que eu falei algumas vezes, que acontece bastante até. É meu tio. Se eu denunciar ele e ele for preso, meu pai vai ficar com raiva de mim. Meu pai vai pensar, ele prendeu meu irmão. Só que eles têm que tirar isso da cabeça. Por isso que é o esclarecimento, né? Porque isso às vezes vem muito cultural, né? De antigamente, mas não, né? A gente precisa trazer esclarecimento para a criança, para o adolescente, que eles precisam ser ouvidos, né? Respeitados. O que a partir do momento que eles fazem a denúncia, por isso que hoje existe no nosso município já um protocolo para que todo mundo fale a mesma linguagem, né? E todo mundo vai seguir aquele protocolo. Então ela tem que estar esclarecida de tudo isso e saber que aquilo ali é um crime que precisa sim ser denunciado para que essa pessoa venha pagar pelo aquilo que ela fez, né? Também as pessoas veem muito o conselho tutelar como bicho-papão, né? Isso. O conselho tutelar, né, ressaltar assim, que o conselho tutelar, ele não é um órgão investigativo,
né? Às vezes a gente fala, foi feita uma denúncia ao conselho tutelar e a criança continua ali, não. O conselho tutelar, quando ele recebe uma denúncia, né? Porque ele atua sempre quando tem uma violação de direitos, né? Então, quando o conselho tutelar ele recebe essa denúncia, ele encaminha aos órgãos competentes. Se não foi feito ainda um boletim de ocorrência, então ele encaminha para a delegacia e ele pede então que seja aberto esse inquérito, né, policial, e faz os outros encaminhamentos, como para saúde, né, às vezes a criança precisa passar por um psicólogo, faz o encaminhamento para o CRAS, para o CREAS, né? Então, como medida de proteção, a gente faz esses encaminhamentos e até mesmo ao Ministério Público e ao Judiciário também. Você poderia explicar um pouco para nós esses órgãos que você acabou de mencionar? Isso, nós fazemos parte então dessa rede de proteção, né? A assistência social, ela é para todos, ela é um direito de todos, né? E ela é porta aberta para quem assim desejar, né? O CRAS, ele trabalha mais com a proteção, né, quando ainda não aconteceu a violência, e o CREAS, ele trabalha mais com as famílias que estão passando pelaquela situação de violência, né? Então o CREAS, ele tem uma equipe especializada, dentro dessa equipe tem assistente social, tem o psicólogo, né? São profissionais que vão trabalhar ali, que vão ajudar aquela família a superar aquela violência. E é muito importante falar isso porque quando falam, tipo assim, alguma coisa relacionada à criança, é só o conselho tutelar, só o conselho tutelar. Ninguém sabe que existe tudo outras formas também. Exatamente, é sempre isso. Você pode pedir ajuda na UBS, você pode pedir ajuda na escola, você pode pedir ajuda na assistência, né? São tudo portas abertas, né? Que vão poder acolher, que estão preparados para acolher tanto a criança quanto o adolescente. Claro que o conselho tutelar, ele trabalha, eu digo 24 horas. 24 horas vai ter alguém de plantão, né? Então, assim, temos o telefone do plantão, do conselho tutelar, né? Que pode ser ligado. E também, se quiser fazer a denúncia, pode ser também no Disque 100. Né? Eu quero fazer uma denúncia anônima, pode ligar no Disque 100 também. E pode fazer essa denúncia. E a polícia, né? Tudo que é crime é polícia. Se está envolvendo um crime, é polícia. Eu pergunto pra Vitória, que ela tá bem quietinha, né? Também. Falar como foram os bastidores desses projetos que vocês fizeram pela escola, exemplo, a colagem dos negócios e tal. Então, a gente foi lá nessa palestra que teve lá, teve até o semáforo que você falou, né? E já deram esses conceitos pra gente, a gente pensou como que a gente pode botar isso nas salas. Aí a gente conversou, vamos já dar uma palestrinha pra ele, já explicar um pouco o que é, porque era bem no dia mesmo, e a gente acabou explicando e já colando lá pra quando eles passassem já ler. A gente colou também no mural do Grêmio, né, que todo mês a gente faz, e já colou lá também pra quem passar se interessar em ler. Sim, a gente também achou isso muito importante, vocês tomarem essa iniciativa, porque mesmo sendo dentro da sala de aula um lugar pequeno, querendo ou não, já pode ter ajudado muita gente a tomar coragem. E é legal também o Grêmio fazer isso, porque querendo ou não, vocês são a galera mais pública da escola, vocês são os alunos que a galera mais conhece. Mesmo que não falem com vocês, eles conhecem vocês por vocês fazerem parte do projeto da escola. Aí questão de vocês fazerem isso, que legal, a Vitória está incentivando a fazer aquele negócio, ela é uma aluna, parece legal, importante, vou fazer isso também. É uma coisa de conscientizar, tá ligado? É um negócio da hora que a pessoa vê. Eu acho que os alunos, eles têm que sentir confiança na gente do Grêmio para denunciar mesmo, pra passar essa segurança, passar esse equilíbrio de coisas que a gente pode fazer ou não. A gente tem que sempre estar incentivando os alunos a mesmo ter segurança com a gente do Grêmio, porque querendo ou não, a gente está representando eles. Então sempre quando eu falo com alguém, que alguém já vem falar comigo, eu me empolgo demais. Eu já falo, não, pode falar, pode confiar em mim, pode denunciar também, porque tem muita denúncia aqui na escola. E quando vem pra falar pra mim, eu fico na maior alegria do mundo. E como vocês são abertos para as ideias, assim, pra escola, vocês também são abertos para as denúncias. Claro. A gente sempre tenta acolher muito os alunos, principalmente quando a gente passa na sala, eu vejo que alguém está interessado, eu já pergunto, já faço. Quando às vezes eu tô lá no karaokê, que é um projeto do Grêmio, já começam a falar comigo, eu já começo a explicar, já começo a fazer muita coisa. É um negócio importante, né? Porque querendo ou não, são alunos, são colegas da gente, é uma coisa que a gente não tá falando. Que muita galera vê falar com um adulto e fala, ele é superior a mim, ele vai achar que é uma bobeira. Não, a gente tá falando com a galera que é da nossa idade, a gente se conhece, tá ligado? É um negócio bom de falar com esse tipo de gente, galera da nossa idade mesmo.
Sim, como a gente já é ali colega, já estamos juntos, já estudamos na mesma escola, eu acho que eles também já se sentem amigo meu. E daí eu sempre tento passar esse conforto pra Você eles. tem uma confiança, né? Tem. Essa semana teve uma notícia envolvendo o Grêmio e abuso, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Não. O Grêmio ele fez era um evento da escola, no auditório, assim, todo mundo reunido. E o Grêmio aproveitou esse momento que eles iam dar uma palestra para expor um caso que estava acontecendo já há 2 anos na escola, que era abuso sexual contra uma aluna. E o professor estava lá, acabou sendo exposto na frente de todo mundo e tal. E aí só após toda essa repercussão que a escola, não sei se era municipal, estadual, afastaram ele da escola. Então imagina só, em 2 anos, tendo denúncia, nada estava sendo feito. Depois que o Grêmio tomou a atitude de fazer alguma coisa, aí foram obrigados a ter alguma atitude. Por Né? isso que o Grêmio é muito importante dentro da nossa escola. É a voz dos estudantes, né? Exatamente como o nome do Grêmio, a voz do povo, né? É verdade. Fala. Porque existe também a violência institucional, né? Que Sim. acontece dentro, né, dos ambientes que muitas vezes era para proteger. Né? Isso. Mas existe, né? E falando sobre... A gente sempre pensa em abuso, pensa no sexual, né? Eu vi uma postagem no Instagram que falava também, por exemplo, sobre troca de favores. Exatamente ou isso então, que eu ia falar. né, pedir para tirar uma foto, entendeu? Isso tudo é abuso, isso tudo é crime e O não é muito... cyberbullying, né? Existe o cyberbullying Existe. também, entendeu? Então hoje existe o ECA Digital, bem legal falar disso, não sei se vocês já tiveram acesso ao ECA Digital. É bem legal também, porque assim, antigamente a gente estava parece meio sozinho referente à internet, né? E agora não, com o ECA Digital foram criadas ali, tem várias leis, né? E é bem legal vocês entrarem, terem um conhecimento maior, né? Porque o que é crime, eles identificam bem certinho, eles vão mostrar bem certinho o que é crime, o que pode, o que não pode, né? De que forma que até os pais também podem proteger as crianças no meio digital. Né? Então é bem legal. A gente podia falar de polêmica, podia falar do Felca. Mas querendo ou não, foi uma polêmica que aconteceu, né? E bom porque abriu os olhos de muita Abriu gente, né, portas, sobre Muita isso. gente. Tanto que Ele, ele como, casa com a ele minha como uma irmã. pessoa pública, eu acho que foi muito importante alguém tomar a iniciativa nesse caso, porque tem muitos influenciadores que não tocam nesses assuntos delicados. Ele foi um que tocou e pegou a responsabilidade pra ele mesmo. E acontece, né? Acontece muito, né? O abuso, tem várias formas, né? Não é só o físico, né? Existe desde eu mostrar para uma criança uma imagem que não é inadequada para a faixa etária dela, um abuso. Eu expor a criança em alguma situação, ela presenciar, às vezes, um ato, né? Entre os pais, ou outras coisas, que é um abuso, né? Porque, assim, tem algo muito, assim, interessante, né? Que, às vezes, eles falam assim, mas a criança, ela tem um mundo imaginário. Então, eu não posso dar bola para tudo que a criança fala, porque ele cria muita coisa. Mas, espera aí, a criança não vai tirar uma situação de assexualizada, vamos colocar assim, do nada, né? É porque alguém mostrou para ela, é porque ela teve acesso a algum conteúdo impróprio para a idade dela. Então, assim, se caso a criança chegar e falar algo para vocês nesse sentido, que não condiz com a faixa etária dela, sabe? Denuncie, porque aquela criança ela pode estar assim, tá passando, alguém tá expondo ela, ou ela Como ele disse, não é só físico o abuso pode ficar na mente da pessoa, independente do modo de abuso que foi. A pessoa fica com aquilo na cabeça, cria traumas, querendo ou não. É um negócio que Sim, fica. a violência. Existe também a violência psicológica, né? Que, claro que no caso não é ali mas existe a violência psicológica. Às vezes uma criança que ela cresce num lar que os pais se agridem, aquela criança também está sofrendo, ela é uma testemunha de violência, né? Então ela também, se não for, imagina, né? Quantos traumas que ela pode também ser causados, tá? Acho que é isso. Pode encerrar. É isso, gente. Não, calma, deixa eles encerrarem. Tá. Galera, vamos encerrar mais um Felicast aqui. Esse foi nosso primeiro Felicast que nós fizemos no ano. Vai ter muito mais pra vocês, com muito mais convidados, muito mais conteúdo. E fique por aí pra ver nossos mais programas com a gente. Até semana que vem. Vamos falar alguma coisa?
Quero agradecer, dizer para vocês que o Conselho Tutelar, ele é um órgão de proteção e não bicho-papão. Porque acontece muito, né? Eu vou chamar o Conselho Tutelar, né? Para assustar a criança e para assustar o adolescente, né? Então, como Que na verdade é assustar, na verdade, os pais, né? Os pais tinham que estar com medo. É o contrário, muito, né? Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para ouvir vocês, para ajudar, né? É um órgão de proteção, tá? Então, conte conosco, sempre que precisar, pode contar com o Conselho Tutelar, né? O telefone, a gente tem a sede, né? Mas, como eu falei, nós trabalhamos 24 horas, em situação de risco, pode contar conosco. Queria agradecer a participação. Se precisar de alguma coisa comigo, pode falar. Beleza, é isso, galera. Até a próxima semana. Diz que 100.